Você já se pegou repassando a mesma conversa na cabeça, sem parar, tentando descobrir o exato momento em que tudo desmoronou? Talvez você tenha mandado uma mensagem que queria desesperadamente apagar. Talvez tenha demorado demais para responder. Talvez tenha dito algo que saiu mais intenso do que pretendia. Ou talvez nada tenha realmente acontecido. A pessoa simplesmente parou de responder. E desde então, você fica se perguntando a mesma coisa: será que eu estraguei tudo? Essa é uma das perguntas mais dolorosas que a gente faz para si mesmo quando está namorando. Porque assim que a gente se convence de que cometeu um erro fatal, o cérebro começa a reescrever a história inteira. A gente para de lembrar o que realmente rolou e começa a imaginar tudo o que poderia ter rolado. De repente, não estamos mais sofrendo pela pessoa que conhecemos. Estamos sofrendo pelo futuro que inventamos na cabeça. E essas são duas coisas completamente diferentes. Hoje eu quero falar sobre por que isso acontece. Por que uma conversa esquisita, uma reação impulsiva ou simplesmente um entendido pode parecer que destruiu algo extraordinário, né? E mais importante, como parar de carregar esse mesmo peso muito tempo depois que o momento já passou? Porque, às vezes, o mais difícil não é o erro em si, é a história que a gente continua contando para si mesmo depois. Oi, galera, e bem-vindos a outro episódio de Love Hacks. E hoje o tema é: você realmente estragou tudo ou só está contando essa história para si mesmo? Então vamos lá. Por que nossa mente faz pequenos erros parecerem enormes, gigantescos? Uma das coisas mais fascinantes do cérebro humano é que ele odeia a incerteza. Quando não sabemos por que algo aconteceu, a mente já sai procurando uma explicação. O problema é que nem sempre ela busca a explicação certa. Ela busca a mais rápida. A pessoa não respondeu a mensagem, perdeu o interesse. O date não chamou para sair de novo. Ai, devo ter feito alguma coisa errada. A pessoa ficou mais quieta que o normal. Está se afastando. Repara uma coisa: nenhuma dessas é fato. São interpretações. Mas quando a emoção entra no jogo, as interpretações parecem tão reais quanto fatos. Quanto menos informação a gente tem, mais a imaginação trabalha. E o começo de um namoro é o terreno perfeito para isso, porque a gente está tentando entender alguém que conhece há poucos dias, ou, no máximo, algumas semanas. Tem lacunas enormes na história, e o cérebro odeia lacunas. Então, ele preenche, às vezes com esperança, às vezes com medo, na maioria das vezes com as bagagens emocionais que a gente carrega do passado. Eu vou falar um pouco mais disso,
disso, tá? É verdade, quando a gente fica assim, que não tem resposta, sabe? A imaginação é às vezes tão cruel, porque a gente fica se duvidando, né? Ai, nossa, é, eu errei aqui. Ah, não devia ter falado isso. Ai, não usei o vestido correto, calça correta, ou sapato, tênis. Ai, a cor do meu. Essas são coisas superficiais, mas também. Ai, não, eu falei de outra religião. Ai, eu fiz uma piada que não saiu bem, sabe? Contei uma piada que não saiu bem. A gente se autoanalisa mais de 80.000 vezes, por dar um número. E até fica um pouco doida, né? Porque a gente está preenchendo a história e não tem fato nenhum, sabe? Mas a dúvida fica aí, as dúvidas, sabe? No começo, né? Quando a gente não tem informação. Então, daí a gente pode, não sei, achar que tem que criar um futuro antes mesmo dele existir, né? Tem uma coisa que eu acho que quase todo mundo já viveu. Você conhece alguém, a conversa flui naturalmente. Você ri, se sente confortável, talvez pela primeira vez em muito tempo. Depois de só 2 ou 3 encontros, você se pega sorrindo sem motivo. Começa a imaginar o que vem depois. Outro date, conhecer os amigos um do outro, uma viagem de fim de semana, quem sabe até algo bem maior. O interessante é que nada disso aconteceu de verdade, mas emocionalmente já parece real. Nossa mente é incrível construindo futuros, às vezes até demais. Porque quando a conexão some do nada, não parece que perdemos só 2 ou 3 encontros. Parece que perdemos um futuro inteiro. E é por isso que a dor costuma ser muito maior do que a situação real. Não estamos só lamentando o que foi, estamos lamentando tudo o que achamos que poderia ser. O problema é que esses futuros imaginados ficam tão vivos que a gente para de avaliar o relacionamento com objetividade. Em vez de perguntar, nós éramos realmente compatíveis? Porque isso é o que a gente deve de se perguntar. Não, a gente começa a perguntar, como eu poderia ter impedido isso de acabar? São perguntas que não têm nada a ver um com o outro, uma com a outra, desculpa. Uma busca a realidade, a outra procura a culpa. Então, de novo, estamos criando um futuro que, bom, o futuro não existe, né? A gente vai para o futuro. Uma vez que a gente entra no futuro, já vira presente, né? Mas a gente às vezes faz uns contos muito emocionantes, leva o cérebro quase para outro mundo, imaginando uma novela assim que nem, não sei, deixa eu pensar numa novela. Ai, tem muitas. Que nem novelas, que nem Selva de Pedra, ou Roda de Fogo, ou em inglês, Pride and Prejudice, sabe? Hum, a vida não é isso, né? Sabe? Não é novela.
Mas às vezes é muito difícil diferenciar entre fatos e inventos, né, sabe, coisas que não são, ou interpretações. Agora aí tem a outra parte, a gente pode futurizar, mas também tem o problema do passado que a gente já viveu. E isso também, sabe, quando o passado começa a tomar decisões no presente, aí também é um problema, né. Aqui vai uma pergunta que a gente não se faz com frequência suficiente. Quando você reage forte para alguém, para quem você está realmente respondendo? Para a pessoa que está na sua frente ou para alguém do seu passado? Pensa nisso. Se você já foi traído, qualquer distância te deixa hiper alerta. Se você já foi ghosted antes, o silêncio já parece perigoso. Se passou anos se sentindo rejeitado, até uma pequena mudança de comportamento pode parecer enorme. Essas experiências não somem, elas viram filtros. E toda pessoa nova que entra na nossa vida tem que passar por esses filtros. O problema é que ela nem sabe que está sendo comparada com alguém que nunca conheceu. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação exata e interpretar de formas completamente diferentes. Uma pensa, provavelmente ela está ocupada. A outra pensa, ela está indo embora. Mesmo evento, histórias diferentes, respostas emocionais variadas. O passado não molda só nossas memórias. É. Ele molda nossas expectativas e, no final, molda nosso comportamento. Algumas pessoas ficam super defensivas, outras explicam demais, algumas se afastam primeiro, outras correm atrás com mais força. Comportamentos hum, totalmente únicos. Mesmo medo de fundo, o medo de sentir novamente a dor de ontem. E é aqui das vivências pessoais. É isso mesmo. Às vezes a gente leva o nosso passado à nova relação. Isso pode, sabe, ferir a nova relação. Eu falo com franqueza. É, pode. Tem pessoas que ficam melancólicas pensando em uma pessoa que esteve na vida dele ou dela muito tempo, e é triste a reação quando vou falar dele. Ele volta ao passado ao lembrar a ex-mulher ou a mulher que já faleceu. Se ele tem uma parceira e fica falando disso, e fica falando dos erros que cometeu com a mulher prévia, a outra pessoa pode também ir ao seu passado, comparar notas e falar: "Oh, este cara não não se deu bem com a mulher, ela já foi embora, já se divorciou, faleceu, e eu, me engana eu tive várias relações, mas um deles
a pessoa foi infiel e me deixou e este cara vai fazer a mesma coisa? Ah, não, então eu vou começar a morder. É isso. E esse é o perigo do passado. É muito difícil não fazer as 2 coisas. É difícil não ir para o futuro e é difícil não ir para o passado. Mas a gente tem que controlar esses instantes de mudar de tempo, sabe. Tem que viver o presente. E muitas vezes não é um, sabe, desafio, porque talvez você tenha sofrido muito por causa de um relacionamento prévio, né. Aí quando você vê sinais vermelhos com a nova pessoa, por exemplo, a pessoa te deixou esperando, nem pensou em você, pensando em seu tempo, e aí você volta para outra ocasião assim, e aí você fica tendo dúvidas: "Ah, será que essa pessoa tá saindo com outra pessoa, tá me mentindo, tá fazendo", porque você já viveu isso com outra pessoa. Aí, dependendo do seu caráter, talvez você chore, talvez você fique queira ficar sozinha, talvez você ataque, talvez você procure outra pessoa, eu não sei, depende de você também. Você tem que se autoanalisar. Eu posso falar para vocês que geralmente eu fico um pouco triste, aí eu fico zangada. Não violenta, zangada, sabe, ressentida, se isso ocorrer, porque me leva para um relacionamento que eu vivi, né. Mas eu tenho amigas que ficam chorando meses, não reagem, só ficam chorando, chorando, chorando. E eu não, eu fico, eh, até tenho falado palavrões, sabe. Então, depende, tem pessoa que não faz nada, que só fica quieta, sabe, mas sem energia. É isso, e esse é o perigo de estar comparando teu novo parceiro com algum parceiro do passado, porque não é a mesma pessoa. Você tem que entender isso, não vai ser a mesma pessoa. Agora, vem aqui o custo escondido do piloto automático emocional. Um dos maiores problemas das reações emocionais é que elas acontecem absurdamente rápido. Antes da lógica ter chance de falar, a emoção já tomou a decisão. Isso porque o cérebro não foi feito para priorizar a precisão. Ele foi feito para priorizar a sobrevivência. Se algo lembra uma experiência dolorosa, o sistema nervoso não para perguntar: isso é exatamente a mesma situação? É mesmo? Mais bem, ele pergunta: isso pode virar um perigo? E tem uma diferença abismal, né? Porque sobrevivência não se preocupa em ser justa, ela se preocupa em estar segura. E às vezes, esses dois objetivos não nos levam para o mesmo lugar. É por isso que o piloto automático emocional pode ser tão destrutivo. Ele nos convence de que estamos respondendo à realidade de hoje, quando na verdade estamos reagindo às feridas de ontem. E se não ficarmos conscientes disso,
vamos continuar repetindo os mesmos padrões sem entender o porquê. E é isso, né? Você já brigou com alguém muito forte, aí você conhece outra pessoa depois, tem um pouco de fricção e você começa a reagir da mesma forma que você reagiu com a pessoa do passado. E você ataca ou intenta destruir ou destrói a nova relação, mesmo que no fundo você não queira. Aí até a gente pode dizer que você é vítima do seu passado, mas você não pode deixar as coisas assim. Você tem que entender na sua cabeça que a nova pessoa não é a velha. Esta é uma nova pessoa com outro historial, outra face, outra idade talvez, outra cultura talvez, mas não é um clone da pessoa do passado. E é difícil, né? Eu tenho cometido esse erro de julgar uma pessoa nova como se fosse a pessoa do passado. Sim, tenho feito isso. Estou intentando, eu falo intentando porque eu acho que ainda não tenho aprendido, mas estou trabalhando nisso. E, gente, eu também comparto com vocês, porque também vocês podem criar uma ansiedade innecessária, né? Estão mudando de canal, mas estão julgando da mesma forma, pois vai acabar igual. Se você julgar demais, vai acabar igual. É. A armadilha de transformar uma pessoa na sua única chance. Esta é outra coisa da qual eu vou falar. Tem outro motivo para a gente ficar repassando essas situações sem parar. Nem sempre é porque achamos que erramos. Às vezes é porque nos convencemos de que aquela pessoa era nossa única oportunidade de ser feliz. E quando a gente acredita nisso, todo pequeno erro vira uma catástrofe. Paramos de pensar, a conexão acabou. E passamos a pensar, perdi essa pessoa com quem eu era para ficar. Essa é uma história pesadíssima para carregar. Mas vale lembrar uma coisa importante. Se um único erro basta para você achar que seu futuro inteiro desapareceu, provavelmente não era só sobre aquela pessoa. Era sobre a pressão enorme que você colocou naquela oportunidade. Porque relacionamentos saudáveis não nascem da perfeição. Elas nascem da consistência, entendimento, graça e, óbvio, comunicação. E se uma conexão depende de nunca errar, ela provavelmente não sobreviveria à vida real mesmo. Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Então isso também, gente, como que eu posso falar? Ou seja, não veja essa pessoa como eu não estou falando, sai por aí, vai
vai ser infiel. Não, o que eu estou dizendo é que você não se deve limitar, né? Não deve fazer isso, porque se você só está saindo com a pessoa, dá para sair com outras, se é só dating. Agora, se é uma relação séria, então não. Mas se você só está dating, você pode sair com outras pessoas, porque você não deve apostar numa só pessoa. Eu saí com ele, esse é para mim, e não ver mais. Você não sabe se ele gosta de você ou não. Foi um date. E você não deve ficar obcecada com um date, né? Mas tem gente que fala: "Ai, saí ontem com ele, ele é o amor da minha vida". Oh, se liga, meu, se liga, ou seja, você não conhece nada dessa pessoa. E, olha, se você não estudar bem a situação, você pode acabar saindo com um psicópata, sabe? Então tem que ir com a mente fria, os pés no chão e entender que é só um date. Você não vai casar agora com essa pessoa, não. Agora, aprendendo com o erro sem deixar ele te definir ou ela definir. Vamos supor uma coisa por um momento. Vamos supor que você realmente errou. Talvez tenha reagido rápido demais. Talvez tenha feito suposições. Talvez tenha deixado o medo tomar uma decisão que a paciência teria lidado bem melhor. E agora? A maioria das pessoas vai para um dos dois extremos. Ou se recusa a assumir qualquer responsabilidade, ou assume toda a responsabilidade. Nenhum dos dois é saudável. Se você diz para si mesmo, foi culpa total dela, perde a chance de crescer. Mas se você diz, eu destruí tudo, cria um peso que nenhum ser humano deveria carregar. O crescimento começa com uma pergunta bem mais simples: o que foi realmente meu para assumir? Não como eu me culpo, não como eu recupero essa pessoa. Apenas o que eu posso fazer diferente da próxima vez. Porque essa é a única parte da situação que você realmente controla. Uma conversa difícil. Uma conversa difícil não define quem você é. Uma reação emocional não define sua capacidade de amar. Uma decisão ruim não determina a qualidade de todos os relacionamentos que você ainda vai ter. Todo mundo erra. A questão é se vamos usar esse erro como prova de que somos quebrados ou como informação que nos ajuda a crescer. Tem uma diferença enorme aí. Agora, também tem o assunto de algumas histórias são construídas na possibilidade, não na realidade. Uma das maiores armadilhas depois de uma decepção no começo do namoro é se convencer de que perdeu alguém extraordinário. Mas a verdade é, você não sabe disso. Você sabe que tinha potencial. Sabe que curtiu o tempo juntos. Sabe que torceu para continuar. Mas não sabe como o relacionamento seria daqui a 6 meses, nem um ano. Você não sabe se os valores realmente batiam, se os estilos de comunicação eram compatíveis,
se queriam o mesmo futuro. Isso também, ou seja, vo vo voltamos de novo ao presente, e o presente, você não se você só leva 2 meses com a pessoa, você não sabe, de fato você não sabe nunca, mas pelo menos quando tem um compromisso, quando já são namorados ou fiancés ou casados, já é outra situação, mas no começo você não sabe. Então, é isso, gente. É ter o critério, sabe, para aceitar que você não sabe como vai sair tudo. E também você não vai se deixar, né, você não vai se deixar, mas o futuro não é a realidade. Então você tem que deixar o presente levar você e a pessoa, e não ficar nem obcecada com o que vai acontecer no futuro, nem obcecada com o que aconteceu no passado e como você pode comparar tudo que você está vivendo com uma coisa que aconteceu no passado. É difícil, gente, porque a gente tende a comparar ou a imaginar, né? Comparando com o passado, imaginando o futuro. Mas tem que fazer um tremendo esforço para não fazer isso. E vou dar uns tips que têm me ajudado. Eu acho que é muito importante para você não ficar obcecada com qualquer relação, seja do passado ou no presente ou um que você imagina no futuro. É que você use seu corpo fazendo o exercício. Eu enfatizo, porque quando a gente está sentada trabalhando isso, você está no trabalho e tudo, e tem que mandar coisas, mas essa pequena a voz pequenininha fica falando: "Ai, ele não ligou para você", aí você verifica o telefone, né, você fica pensando, ou se você sabe que vai sair com ele à noite, mas aí você está trabalhando, ou você está fazendo assistindo um filme, ou seja, mas você fica entrando no passado e no futuro. Mas se você decidir: "Sabe, eu vou não, eu preciso fazer exercício", você faz o exercício e você você foca no exercício. Você sai em bicicleta, você vai nadar, você vai correr, você faz kickboxing, você faz karatê, judô brasileiro, taekwondo, tô pensando, futebol. Então, esses esportes, todos os esportes, pingue-pongue, ping-pong, tênis, você tem que se focar. Então não dá para estar pensando "Ai, sim, não, sim, não". Você tem que se focar para fazer o exercício bem. Então é muito recomendável fazer exercício. Sim, hobbies também, mas eu fico pensando que, por exemplo, se você está pintando um quadro, pode pôr música, você está pintando, mas sua cabeça vai viajar mais. Eu acho, é minha opinião, né, mas o exercício, porque você tem que ter cuidado, porque se você está jogando futebol e o cara passa a bola para um membro da sua equipe passa a bola para você e você está pensando no teu próximo namorado, você não vai pegar a bola não, vão fazer gol. Se você está na bicicleta e está pensando no cara e sai um carro,
atropelou. Sim? Então, eu pessoalmente recomendo exercício físico, ok? Bom, gente, vou deixar vocês. Espero que tenham gostado do podcast, que tenham uma ótima semana e a gente está se vendo. Beijo e tchau! Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.